Oi, Graça, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrando na live. Pessoal, quem tá aqui me ouvindo, me dá um joinha se o volume tá bom, se vocês estão me escutando direito. Tô aumentando aqui o som. Enquanto a gente espera as outras pessoas entrarem, sejam muito bem-vindas. O tema de hoje é: quando a pessoa tóxica é você. Então é um tema difícil, mas é um tema muito importante da gente falar. Lu, Catiana, sejam super bem-vindas. Emília, sua linda. Então vamos lá. Vamos aproveitar vocês aqui. Anotem as suas perguntas, vocês podem ir me perguntando ao longo dessa live, eu acho que vai ser bem produtiva, tá bom? Então vamos começar. Eita! É assim, gente, pessoas tóxicas. Eu até já fiz uma live falando sobre relacionamentos tóxicos. Então, quem quiser, essa live tá no meu canal do YouTube, não está no meu IGTV. Então, vamos começar falando o seguinte, é tão interessante porque é comum que a gente localize no outro toda a toxicidade do relacionamento, toda a toxicidade que essa pessoa traz para a nossa vida. Mas o que é difícil é a gente apontar o nosso dedinho para a gente mesmo e entender que, de repente, em algum momento, essa toxicidade está com a gente, ou seja, a pessoa tóxica é você, sou eu, tá? Entender que o problema não está no outro sugere um grau de humildade e também de maturidade, tá? Por quê? Porque eu tenho que ouvir o que o outro tem para me dar de feedback. Então, para um pouquinho e pensa que tipo de feedback você tem recebido do meio, para reconhecer se de repente tem alguma coisa na sua conduta que se repete, ou seja, padrões repetitivos. Por quê? De repente você está vivendo coisas parecidas, que tem os mesmos desfechos, que tem a mesma história, de repente você para e pensa assim, já vi isso daí, já conheço. Então, tá se repetindo? Vamos entender. De repente o tóxico é você. Você tem o mesmo feedback e de repente você não sabe como fazer. Então, desde já, eu já adianto. A gente começa percebendo, então, quem somos nós, trabalhando o nosso autoconhecimento e entendendo que a partir de pequenas mudanças, que eu vou falar também ao longo da nossa live, é possível mudar esse cenário, tá bom? Então, vou falar para vocês então sobre alguns sinais e sintomas para você perceber se você de repente é uma pessoa tóxica. Vamos falar sobre pessoas tóxicas, então. Alguns dos sinais incluem pensamentos negativos. São pessoas tóxicas predominantemente têm pensamentos negativos. Eu não sei se você conhece ou se você age dessa maneira, mas é normal uma pessoa tóxica só falar de coisa ruim. Então, se você de repente está ao lado de uma pessoa que te puxa para baixo, que só fala daquelas notícias negativas, que só fala do que vai dar ruim, que só conta da parte pesada da vida, esse tipo de comportamento é tóxico, essa pessoa é tóxica, tome cuidado para essa pessoa não ser você. Outra coisa bem importante outro comportamento típico de pessoa tóxica são pessoas ressentidas. E aí vamos definir o que é uma pessoa ressentida. Se você é uma pessoa ressentida ou conhece, a pessoa que tem ressentimento, de repente, é aquela que passou por uma situação na vida que guardou dessa situação um sentimento de raiva. Porque essa situação se desenrolou de uma maneira que ela não gostaria que desenrolasse. Eu lutei, eu me desgastei,
eu fiz tudo que eu podia, eu dei explicações, eu dei o meu carinho e essa situação não terminou da maneira que eu esperava, a outra pessoa não me valorizou e aí eu fico dentro de mim com algo mal resolvido, eu fico com alguma coisa que tá ali travado no meio do caminho e eu fico mal resolvida em relação àquilo. E aí é comum esse tipo de pessoa que tá ressentida trazer algum tipo de pensamento vingativo. Ai, que coisas, né? Pensamento vingativo, o que é? Eu não perdoo aquela pessoa, aquele cara, aquela menina, aquela amiga, aquele chefe que fez aquilo comigo. Então, você não perdoa essa pessoa, você fica ressentido ou ressentida e nem percebe que quem se tornou tóxico foi você, porque você vive reclamando, falando, reverberando, batendo na mesma tecla daquela situação que aconteceu na sua vida e que não terminou bem. Olha lá, Paulinha falando que já foi demais. Então, sem se dar conta, você se torna essa pessoa tóxica e reclamona, tá? E aí tem uma coisa muito feia, que é assim, eu não vou sossegar até ver essa pessoa passando pelo que eu passei. Eu não vou sossegar enquanto essa pessoa não entender o mal que ela me fez. Então fica stalkeando a pessoa em rede social, fica de repente colocando parente, amigo. Eu tô bloqueada na rede social da pessoa, mas eu coloco meu parente, eu coloco minhas amigas ou meus amigos para stalkear essa pessoa, não porque eu tô interessada nela, mas sim porque eu tô interessada que ela pague pelo mal que ela me fez. Então, eu me torno tóxica. Tomem cuidado com isso, tá? O ressentimento é algo que vem contra você mesmo. E aí, é normal, e eu já ouvi pessoas falando, vamos lá. Ai, Lu, eu tô em um relacionamento que eu me sinto travada, eu me sinto prisioneira desse relacionamento, ou prisioneira, eu vou falar no feminino, mas entendam aí. E eu não me sinto capaz de dar as minhas opiniões, porque essa pessoa que tá comigo, ele ou ela, me culpa demais, tá? Então eu não consigo ser eu mesma, porque o outro vai sempre me criticar, vai sempre me puxar para baixo. Aí eu tenho uma coisa para te dizer. Culpa é uma coisinha assim. Eu coloco a culpa em você. Se você não se localiza culpado, então você não tem que vestir essa camisa. Se você recebe um presente que não te cabe, se você recebe uma roupa que não te cabe, você vai sair por aí andando com essa roupa ou você vai na loja trocar? Naturalmente você vai na loja trocar ou você dá para alguém porque não te serve. A mesma coisa acontece com culpa. Se eu coloco uma culpa em você e você não se sente culpado por aquilo, obrigada, agradeço, mas isso não é meu. Devolve, a culpa é da outra pessoa. Então, é importante entender aonde foi que essa pessoa dentro desse relacionamento se sentiu tão à vontade para jogar uma culpa em cima de você e você se sentir pertencente a essa culpa, você absorver essa culpa realmente como se fosse sua. Então, se esse relacionamento está te desgastando, está te dando uma sensação de demérito, te despersonalizando, talvez esse relacionamento não seja para você. Porque um relacionamento bom, assim como eu sempre falo, ele tem que ser construtivo, agregador e ter uma troca predominantemente positiva. Se vira um jogo de culpa, um jogo de troca de farpas, então não está sendo positivo, não está te agregando e talvez seja a hora de repensar se vale a pena, tá? E aí, vamos pensar em uma coisa tão comum de acontecer. Eu nem percebo que eu me torno tóxico quando eu engato um relacionamento no outro. Em algumas lives eu comparo o término de um relacionamento com o término de uma grande festa. Então imagina que você deu uma grande festa num salão.
e terminou essa festa. Quando termina uma festa, você vai limpar esse salão, você vai lembrar de quem bebeu, quem não bebeu, o que deu certo, o que deu errado. Você vai reparar algumas coisas que foram quebradas antes de dar uma outra festa. Só que quando eu engato um relacionamento no outro, sem me conhecer, sem perceber quais foram os erros, sem perceber os meus limites, sem perceber o que deu certo e o que não deu, é como se eu começasse uma outra festa com o salão sujo da festa anterior. Em outras palavras, vai dar ruim. Por quê? Porque você nem sabe o que aconteceu e vai trazer traumas ou situações do antigo relacionamento para o relacionamento atual. E a pessoa que está com você começa a pagar por erros que não são dela. A pessoa começa a pagar por erros que ela não sabe nem de onde vem. A culpa não é dela. E aí você se torna sim a pessoa tóxica. Porque daí você vem e fala assim: ah, eu não dou certo mesmo. Olha aí, ó, a relação estourou, a relação deu errado. E aí você localiza que essa pessoinha que chegou na sua vida, que não tem nada a ver com o teu trauma, você acha que essa pessoa te tratou mal, essa pessoa te desrespeitou, não te validou. E na verdade não foi ela não, foi você mesma. Você mesmo que fez isso. Você que começou a dar uma outra festinha com o salão sujo, sem se perceber, sem perceber quais são os seus limites, o que você gosta e o que você não gosta. A culpa é sua, não é da outra pessoa. Então, por isso é importante perceber que às vezes é o nosso olhar que está contaminado e não a pessoa que chega e cai de paraquedas na sua vida, né? E que acaba tomando por um erro que não foi nem dela. Então é assim, toda história tem 3 lados, o meu, o seu e o verdadeiro. Quando você escuta a história de alguém, você escuta com um viés. Quando você escuta a história da outra parte, você percebe, nossa, mas a outra pessoa não tinha nem me contado que tinha acontecido, nem foi tanto assim, nem foi tão desse jeito, né? Então vamos perceber o que está acontecendo. Toda história tem 3 lados, vamos ouvir cada um deles, tá? O de uma pessoa, o da outra pessoa e o verdadeiro. E aí tem uma coisa muito importante de perceber, que existe um viés que é assim. Se você está com algum transtorno do tipo, está deprimida ou deprimido, está ansioso, ansiosa, tem algum tipo de transtorno bipolar e não percebeu isso, não está tratando isso, não tem consciência desse estado, existe um grande perigo de você estar tóxico, estar contaminando essa relação. E aí, às vezes, é um relacionamento tão legal, tão positivo, e você acaba destruindo esse relacionamento por falta de autopercepção, autoconhecimento. E aí acontece um discurso muito comum que é assim: nossa, olha, eu coleciono relações parecidas e acabo achando que eu tenho o dedo podre, que eu tenho um problema relacional, que todo relacionamento acaba, que todo homem ou toda mulher não presta. E aí o viés é meu, eu não percebi o meu estado emocional, eu não coloquei, de repente, o meu autoconhecimento para atuar, né? E na verdade é você que está com algumas questões mal resolvidas e que precisam de mais atenção para você conseguir seguir em frente e ter alguma mudança de comportamento que realmente vá fazer a diferença para você e para todas as pessoas que convivem com você, para que esse relacionamento ou esse padrão não se repita. Não adianta localizar no outro o erro que é seu. É você que está deprimido, é você que está ansioso, não é o outro. Começa a se conhecer, né? Por isso que eu falo, faça terapia. É só na terapia que você consegue entender os seus invisíveis, quais são os seus processos. Porque daí você começa a apontar o dedinho para você, a se cuidar
e para de se vitimizar. Vitimizar é uma coisa muito ruim, porque daí você começa meu Deus, ó céus, ó vida, ao invés de procurar uma ajuda, tá? Então, pode ser que com a mudança de, assim, pequenas mudanças de comportamentos que não precisam ser assim, nossa, eu me desgastei, eu suei a camisa, eu movi mundos e fundos. Não precisa. É tão interessante, isso eu falo em todo o processo de terapia. Toda mudança, toda grande mudança de vida começa de um passo. Quando a gente olha para uma situação, a gente vê assim como se fossem nuvens negras. Olha, eu tô vendo uma tempestade se formar. Vai cair aí, vai molhar tudo, vai inundar. Mas a gente não dá conta da tempestade inteira. A gente começa de pouquinho em pouquinho. Então, são pequenas mudanças que às vezes a gente nem dá importância, são de pequenas mudanças que a gente consegue realmente mudar toda a nossa história. Deixa eu ver, aqui tem uma pergunta, mas por que parece que sempre atraímos o mesmo tipo de pessoa, justamente aquela que não queremos? Porque a tóxica é você, entendeu? O que acontece? Talvez você não tenha percebido que você guardou ressentimento, às vezes, de outros relacionamentos e não percebeu que você transporta para outras pessoas o mesmo padrão de cobrança, o mesmo padrão de repente, algum comportamento teu, de repente, alguma conduta que você acha que a pessoa tem, ela não tá tendo, quem teve foi a outra pessoa que passou com você, entendeu? Quando eu atraio o mesmo tipo de pessoa, quando eu tenho o mesmo tipo de desfecho, é porque a tóxica sou eu. Infelizmente. Vamos apontar o dedinho aqui e entender, pera lá, eu tô atraindo o mesmo tipo de pessoa, qual é a minha conduta que está se repetindo? E aí eu começo a falar muito disso na terapia. Se eu atraio o mesmo tipo de situação na minha vida, é porque aquela situação quer me dizer alguma coisa. Exatamente, Beto. Não é possível obter resultados diferentes com atitudes iguais. Então vamos olhar para o que eu estou fazendo. Por quê? Eu só atraio pessoas abusivas. Tá bom. O que isso quer me dizer? Qual é a lição que eu tenho para aprender desse relacionamento abusivo? Vamos ali. Eu sempre falo para as pessoas assim: será que não é hora de você, então, se você está atraindo um relacionamento abusivo, será que não é hora de você colocar limites? Será que a mensagem por trás desse relacionamento não é: você não colocou limite, então vamos colocar? Você não aprendeu a dizer não. Você não aprendeu, de repente, a observar os sinais da outra pessoa. Entende? E aí você começa a ter um comportamento tóxico e não percebe. Não é por mal, não é porque você, de repente, acorda um dia de manhã e fala assim, pronto, é hoje. É hoje que eu vou me transformar numa pessoa tóxica, que eu vou atrair uma pessoa ruim para minha vida, uma encrenca. Não, ninguém quer isso. A gente se torna sem perceber porque a gente tem a incrível mania de conhecer o outro, entender o outro, perceber o outro e não se perceber. É por isso que é tão difícil começar um processo de terapia, porque dói. Dói enfiar o dedo na ferida. Dói você perceber que de repente é você que é o autor de todas as questões que te machucam na sua vida. Olha o Beto falando. Se você quer emagrecer, por exemplo, mas continua comendo muito diariamente, você vai continuar a engordar. Exatamente, tá? Ok, e para quem não teve as mesmas atitudes, em não aceitar os mesmos padrões do relacionamento anterior, e mesmo assim ocorre praticamente as mesmas coisas, a culpa é nossa? Existe alguma coisa que você não identificou? Existe algum limite que você não deu? Existe
Algum padrão que se repetiu e que você não observou. Às vezes acreditou demais na outra pessoa, às vezes a outra pessoa deu algum sinal semelhante à pessoa anterior e você não observou. Às vezes você se jogou de cabeça demais e podia ter segurado um pouquinho mais o freio. Então existem padrões, existem condutas que às vezes a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção para não se machucar novamente. Entendeu? Observe mais, porque não é possível, foi outro padrão, foi outra pessoa, mas o resultado foi o mesmo. Não, tiveram coisas iguais que você não observou. Entende? Alguns sinais que a pessoa te deu. Por exemplo, você de repente pode se atrair pelo mesmo, ou mesmo tipo físico é besteira que eu tô falando, pelo mesmo padrão de pessoa. Ai, nossa, ela tem aquele papo que eu gosto, ó, ela tem ali, ela me deu um sinal que tá bacana. Não se enfia de cabeça, começa a observar, porque tem padrão repetitivo aí, tem coisa que você não observou. Mesmo nem tendo começado um novo relacionamento, só na conversa já entendemos o que a pessoa quer, então ótimo. Se você entende o que a pessoa quer já na conversa, até porque, gente, a gente não vai conversar com uma pessoa para começar um relacionamento. A gente vai conversar com uma pessoa para conhecer, de repente para ter uma amizade, para ter uma tarde gostosa. A gente não vai ali sentar para um café com uma pessoa com um formulário de candidato a casamento. A gente vai conhecer essa pessoa, vai entender os sinais que ela dá. Ninguém vem com manual, não vem mesmo. Por isso que é importante a gente se dar a oportunidade e o tempo para conhecer essa pessoa e se conhecer diante desse relacionamento. Para se perceber, de repente, o relacionamento é outro, a pessoa é outra, tá, mas você é o mesmo, então vamos perceber o que se repetiu com você. A pessoa não vem com manual, mas se você está num processo de terapia ou se você está num processo de autoconhecimento ali, você consegue perceber o que em você se repete. O que em você é comum em todos os relacionamentos. Quais são os seus mesmos invisíveis? Olha aí o Beto falando, dica, toda vez que o coração, o sentimento sobrepor a razão, as chances de se decepcionar aumentam muito. E aí tem uma coisa muito interessante, que é assim, para a neurologia, o estímulo emocional, ele vem antes, fração de segundo antes do estímulo da razão. Por isso que a gente fala, pensa 2 vezes, conta até 10 antes de reagir, antes de falar alguma coisa. Porque ação e reação está localizado no nosso cérebro reptiliano. É o cérebro primitivo, é a primeira estrutura cerebral que se forma. Então, é natural, aconteceu, eu vou lá e reajo. Então, vale para essa dica que o Beto deu? Sim. Espera um pouquinho, vamos refletir o que essa pessoa está me dizendo, o que essa pessoa está me trazendo, qual é o meu padrão relacional, qual é a parte que eu repito em todos os relacionamentos e qual é a parte que de repente eu procuro na outra pessoa que também se repete. Tá? Eu já vou responder as questões de vocês. Deixa eu só falar aqui. Então, por que a culpa é nossa que diz trazer algo do passado? Discordo, mas respeito. Eu estou falando o seguinte, que a gente tem que entender que a gente também tem algumas repetições de comportamentos. Então, o autoconhecimento traz isso. O que foi que eu repeti? Eu me enfiei demais de cabeça? Eu acreditei demais no outro? Não sei, cada um tem um padrão num relacionamento. E às vezes é isso, tá? Então é importante, em primeiro lugar, reconhecer que de repente você pode ter se tornado uma pessoa tóxica, que você se tornou uma pessoa ressentida, que de repente por traumas de relacionamentos anteriores você traz alguns apontamentos e algumas condutas para esse relacionamento atual e que de repente contamina essa relação que pode ser muito boa.
tá? E aí vem o segundo passo, que é intolerância. Quando eu passo por, vejam bem, quando eu passo por tantos traumas na minha vida com relacionamentos, é normal que eu me torne uma pessoa intolerante. Não, isso daqui eu não vou tolerar. Não, eu não vou tolerar esse tipo de papo, eu não vou tolerar nunca mais a pessoa virar pra mim e querer impor a vontade dela. Às vezes eu tô num trabalho ruim, às vezes eu tô num relacionamento que eu entro na zona de conforto. Às vezes eu não consigo me mover e eu me pressiono, eu tenho que sair desse padrão, eu tenho que sair desse relacionamento, eu tenho que sair dessa amizade, eu tenho que sair desse trabalho. Então você faz uma pressão muito, muito, muito grande em cima de você mesmo. Mas naquele momento que você está com tanta dor, talvez você não tenha recursos para caminhar. Para de se pressionar. O primeiro é assim, é muito importante isso que eu tô falando. Para de se pressionar. Ai, onde foi que eu errei? Ai, quando que isso vai acabar? Ai, que hora que eu vou encontrar alguém legal? Para de se pressionar. Talvez seja a hora de você se conhecer um pouquinho melhor, entender o que você repetiu em você em todos os relacionamentos que de repente fizeram com que esse padrão de dor se repetisse. Talvez seja a hora de você parar de se pressionar, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, e começar a trabalhar em pequenas mudanças bem pequenininhas, para você ter mais recursos e mais força para mudar. Então, perceba o que você está fazendo em relação a essa intolerância com você mesmo ou com você mesma. Porque se você está infeliz com a sua vida e não fizer nada diferente, tudo vai se repetir diariamente, porque não vai acontecer um milagre do nada que vai cair no seu colo. E é devagarinho, é com paciência, primeiro com você mesmo, com você mesma. Entende? Então, quem tem as rédeas da sua vida é você mesmo. Então está na sua mão a mudança que você quer. Seja por um processo de terapia, seja numa autoobservação, seja lendo um livro de autoajuda. Eu sempre recomendo terapia, tá? É o lugar que você mais se conhece. Então é assim, começa agora, começa devagarinho. É isso, Paula. Quer que dê tão certo que não percebe o que está fazendo. Está focado, muitas vezes, no trauma que passou e não na pessoa que está com você naquele momento. Mas a pessoa que está comigo nesse momento é tão legal que eu não posso errar. Você está se pressionando demais e às vezes isso também pode ser um padrão repetitivo. Você está sendo tóxico para você mesmo e para o outro. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. As redes sociais estão lotadas de relacionamentos bem-sucedidos. Exatamente. Gente, para de comparar a sua vida com a rede social das pessoas. Entende? Rede social é um negócio que todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo tá maravilhoso. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Não tem um manual de passo a passo com garantia de sucesso, não tem mesmo. Então, vamos começar devagarinho, vamos começar se percebendo, vamos começar a ter paciência com a gente mesmo, com os nossos processos. Porque, infelizmente, não tem manual. Nossa, se eu inventasse um manual, seria milionária. Não é verdade? A gente até brinca que assim, as pessoas deviam vir com placa no peito. Esse presta, esse não presta. Esse eu vou sofrer, esse daqui vai trair, o outro... Então, mas não tem. Paula, o tema de hoje é quando a pessoa tóxica é você, tá? E aí, muita gente pergunta assim, mas e na família? Pode ter alguém tóxico na família? Pode. E tem muito. Sabe por quê? Porque a gente acha que, não, isso só acontece na casa do outro, isso só acontece na família do outro. Na minha família não tem.
e tem. Até porque, muitas vezes, olha só que interessante, pessoal. Às vezes você está repetindo um padrão que você aprendeu com a sua família. Um padrão de intolerância, um padrão de conduta, um padrão de, por exemplo, homem não presta, mulher não presta, relacionamento é difícil mesmo. Olha um pouquinho para o relacionamento que você teve como modelo quando você era criança. Às vezes você encontra algumas respostas ali também, tá? Porque a gente honra muito o tipo de relacionamento que a gente viveu e percebeu durante a nossa infância. Então, reconhecer isso, reconhecer que de repente tem alguém tóxico na sua família ou na sua criação, enfim, faz com que você se preserve, faça melhores escolhas, entenda aonde estão os seus invisíveis, aonde estão os seus padrões e possibilita até que você ajude essa pessoa da sua família. Tá? E aí, uma questão que também foi levantada como sugestão dessa live, vem bem ao encontro disso que eu tô falando agora. Uma pessoa tóxica também é carente. Ou pode ser carente, deixa eu aliviar. Uma pessoa, vamos mudar essa frase. Uma pessoa carente demais, pode ser tóxica. Por quê? Porque uma pessoa carente tem a tendência a sugar o outro que está ali pertinho dela. O outro, de repente, fica, ao olhar da pessoa carente, na obrigação de estar perto, de cuidar, de dar satisfação, mas é um tem que. Não é o outro tá do meu lado porque ele quer, porque ele gosta de mim. Não, eu tô sugando, eu tô sempre perguntando, eu tô sempre stalkeando, né? Então, essa pessoa carente pode até mesmo se tornar abusiva nesse contexto que eu tô falando. Se ela não tiver consciência da profundidade da sua carência, da profundidade dos seus pedidos, das suas solicitações, ela vai se tornar abusiva e pode acabar sozinha. Tá bom? Deixa eu ver. Quando se diz relacionamento anterior, os erros que foram cometidos no passado. Mas aceitar que para ser feliz tem que ser submisso, de não querer trazer o passado. Então, se submissão for um padrão relacional seu, é um padrão tóxico que você está se impondo. Um relacionamento bom e saudável não prevê submissão, ele prevê troca positiva, tá? É um relacionamento que as duas pessoas estão ali para crescerem juntas, para serem companheiras, para serem parceiras, para crescerem juntas, sem se vitimizar, sem ter um que manda e o outro que obedece. Aí isso daí não é um relacionamento saudável, nem de você com você mesma, nem de você com seu parceiro ou sua parceira, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma carência em família, tá? Uma pessoa tóxica em família, por exemplo, mãe tóxica, tá? É muito comum, mãe carente, que é assim, de repente o filho casa ou o filho vai fazer uma faculdade, precisa fazer um curso ou vai trabalhar em outra cidade. Ai, filho, nossa, olha, eu sei que vai ser bom pra você, vai mesmo, mas eu vou sentir tanta saudade. Nossa, olha, meu coração só até dói, até de pensar de você ir morar em outra cidade. E aquele emprego, de repente, é um emprego que vai alavancar a carreira dessa pessoa. E essa mãe coloca uma culpa, coloca um peso na vida desse filho, que ele se sente responsável emocionalmente por essa mãe. E na verdade, essa mãe que é tóxica. Essa mãe colocou uma responsabilidade relacional em cima desse filho ou dessa filha. Isso não é bom, nem para essa mãe, nem para esse filho. É isso aí, Dario. É 50% de cada um para dar certo. Eu entendo a minha responsabilidade no relacionamento e o outro também entende a responsabilidade dele para dar certo. Não adianta. Quando um manda e o outro obedece, não é um relacionamento saudável. Tá? Então vamos entender que é 50% de cada um. Quando um tá fazendo 90 e o outro 10, não é um relacionamento saudável. Alguém vai se cansar. Tá? E aí é
tão legal que eu recebi uma pergunta no direct que era assim: de repente eu percebo que eu fui tóxico ou fui tóxica em um relacionamento porque eu agi de uma maneira inadequada com aquela pessoa. Vale a pena eu ir lá e pedir desculpa para essa pessoa? Para eu limpar essa relação? Eu não quero continuar essa amizade de repente com essa pessoa, mas eu quero limpar a nossa relação e seguir em frente. Eu vou deixar de ter sido tóxica ou essa amizade vai deixar de ser tóxica? Olha, de verdade pouco importa nesse momento. Por quê? Porque, primeiramente, quando você percebe que você foi tóxico ou tóxica numa relação, a primeira pessoa que você tem que perdoar é você mesma, ou você mesmo. E é uma tarefa tão difícil, pessoal. Eu até fiz uma live sobre isso, sobre auto-perdão. É muito difícil, as pessoas têm, assim, uma dificuldade imensa. Quando eu falo assim, você já se perdoou por ter feito isso? Você já se perdoou por ter cometido esse erro na relação? E a pessoa fala, nossa, não. Eu não me perdoo por isso. Eu perdi um relacionamento por isso. Eu magoei a outra pessoa enormemente por conta disso. Eu não me perdoo. E aí, quando você não se perdoa, acontece uma coisa muito ruim, muito séria, que é assim: o outro inconscientemente vai te tratar da mesma maneira que você se trata e se percebe. Então, se você não se perdoa, o outro não sabe por quê, mas ele não vai te perdoar, ele vai localizar em você uma pessoa culpada, uma pessoa que, não vou confiar muito nessa pessoa, e não sabe nem por quê. É interessante isso. O seu padrão relacional consigo mesmo conta para o outro exatamente a maneira que ele tem que se relacionar com você. Então, se você não se perdoa, o outro não sabe nem por quê, mas ele não vai confiar em você. Faz sentido isso, pessoal? Eu tô dizendo? Quem aqui não se perdoa? E aí, eu separei para vocês algumas perguntas para você perceber um pouquinho da sua toxicidade, se você tem, né? Algumas perguntas que vão te ajudar nessa reflexão. A primeira é: por que será que eu ajo dessa forma? Quando eu ajo assim, eu estou tentando me defender de alguma coisa? Eu estou tentando atacar alguma coisa ou alguém? O que eu quero passar de informação para outra pessoa agindo dessa forma? O que eu ganho com isso? O que eu ganho agindo dessa forma? O que eu ganho sendo ressentida? O que eu ganho não perdoando o próximo? O que eu ganho se eu não me perdoar? O que eu ganho sendo um peso, trazendo traumas de relações anteriores? O que eu estou recebendo em troca como reflexo das minhas atitudes? E a partir do que eu quero ganhar, a partir do que eu quero de positivo, do que eu localizo, não, pera, eu quero ser feliz, eu quero um relacionamento leve, tá? E o que eu tô fazendo agora? O que eu tô tendo em troca é exatamente o que eu quero receber? Então, a partir do meu autoconhecimento, de eu perceber exatamente o que eu tô fazendo, eu posso fazer trocas positivas, ou seja, substituir de repente um comportamento tóxico por algum outro que seja edificante nessa relação. Primeiro para mim e depois para o outro. Entendeu? Então, pergunta um pouquinho para você se o que você está fazendo foi aprendido, se é devido a relacionamentos anteriores, se é um padrão repetitivo. Porque às vezes você está só repetindo o que você aprendeu na sua vida e isso nem te define. Nem faz mais sentido na sua vida, você só tá copia e cola. Tá? Então, muito importante, perdoe-se por seus erros. Peça desculpa aos outros. Perceba os feedbacks que você recebe do ambiente e também das outras pessoas. E assim, contar para o outro, olha, eu errei,
eu percebo o que eu fiz e eu não quero errar de novo, me perdoa, né? Agora, se você não consegue fazer isso, se você não consegue se perceber, se reconhecer, entender onde está o seu erro, entender aonde está o seu padrão repetitivo, entender sobre os seus invisíveis, entender que a tua falta de auto-perdão está te afundando, procure terapia. Lá você vai desenvolver o autoconhecimento, porque sozinho, às vezes, a gente não consegue mesmo, a gente não dá conta. Então, vamos entender que o desenvolvimento interior é localizado muito mesmo na terapia. Se você não se coloca como prioridade na sua vida, se você coloca o seu trauma, a sua dor como prioridade na sua vida, você vai estar sempre em segundo plano. Então, vamos entender o que você quer para a sua vida, o que você quer de bom para a sua vida, porque senão, quem vai ser o diretor da sua história vai ser o seu trauma e não você, tá? Pessoal, eu tô vendo a hora aqui, a gente já tá no finalzinho da nossa live mesmo, tá? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer. Eu tô vendo aqui o que vocês escreveram. Não tô vendo nenhuma pergunta nova. Então, pessoal, vocês entenderam? É isso aí, tá? Vamos perceber aonde nós nos localizamos, se nós estamos tendo algum comportamento tóxico, quais são os nossos invisíveis, se eu tô repetindo, se eu tô recebendo os mesmos resultados, se eu tô atraindo para minha vida relacionamentos parecidos, é porque de repente eu estou sendo tóxica. Primeiro comigo, talvez com a outra pessoa e com esse padrão relacional. Tá bom, pessoal? Eu não tô vendo mais nenhuma pergunta de vocês aqui. Se vocês têm mais alguma pergunta, Emília falando. Desenvolvimento interior é a chave do sucesso. Exatamente. Tá, pessoal? Então, agradeço a todos vocês. Percebam que quem tá aqui nessa live e de repente passou ou passa por algum relacionamento tóxico, por algum relacionamento com padrão repetitivo, é importante olhar para si mesmo, se perdoar, porque ninguém acorda num belo dia e fala é hoje que eu vou me enfiar numa roubada, tá? E a partir daí, com certeza, realizar pequenas mudanças, começar de passinho por passinho, para conseguir dar uma guinada nessa história e ser realmente feliz. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês. Eu recebi aqui, deixa eu ver. Tem uma pessoa aqui super importante que eu quero mandar um beijo, que se não tá nessa live, vai assistir depois, que é a Camila Palma. Quero mandar um beijo para Camila Palma. Um beijo para todos vocês que assistiram, pro Edu, meu marido, que me apoia, que tá sempre aqui. Emília, Beto, Aninha, todo mundo que tá aqui. Dario, tá? Dario sempre presente. A Natália, tá? Todas as relações, Beto, podem ser boas ou serem tóxicas. Depende do tanto que a gente se conhece, do tanto que a gente se coloca e do tanto que a gente está disponível para realmente fazer acontecer na nossa vida. Tá bom? Nath, Emília, um beijo para vocês. Dario também, tá? Essa live vai ficar gravada, tanto no IGTV, vai para o meu canal do YouTube também. Agradeço a todos vocês, Mili, Linda, Beto. Gratidão por hoje e até quarta-feira que vem, não sei que dia que é, mas até quarta-feira que vem. Mirene, linda, maravilhosa.
Até quarta-feira que vem. Pessoal, se tiverem dúvidas, se quiserem conversar, podem me chamar no direct, tá? No meu Instagram também tem ali meus contatos, WhatsApp, tá? Conto com vocês, sejam sempre bem-vindos. Um beijo a todos e tchau, até quarta!